Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Te agradecemos, Senhor, porque em tudo o Senhor tem nos sustentado, em tudo o Senhor tem nos guiado, em tudo o Senhor tem falado conosco. Continua, Deus, usando-nos conforme a tua vontade. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, Deus, dentre muitos, dentre milhares e milhares, o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Por isso nós te louvamos nesta noite. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui o nosso coração, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, Daniel. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Eita glória. Tudo bem, Daniel? Tudo certinho aí? Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra comigo a palavra lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Carta do meu amigo Paulo aos Coríntios. Nós fomos chamados, amém? Você foi chamado? Amém. Também fui chamado. E o Senhor, Ele chama cada um pelo seu nome. Deus não é como as pessoas que às vezes esquecem o nome da gente no meio da rua, né? E que dizem assim, ei, ô coisinha! Deus não faz assim. Deus chama a gente pelo nome. Não é? Vamos ver o que o Paulo tem aí a dizer sobre isso para nós. 1 Coríntios, capítulo 1, é do versículo 1 em diante. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Amém. Versículo 8. Diz assim: Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois fiel é Deus, pelo qual vocês foram a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor, que nós fomos chamados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor para sermos dele. E Paulo, ele fala isso aí, né? Se vocês pegarem e forem estudar as cartas de Paulo, Paulo sempre começa as cartas dizendo: Paulo, chamado pelo Senhor, ou escolhido pelo Senhor, ou eleito pelo Senhor para ser seu apóstolo. Paulo sempre fala assim, nas cartas que ele escreve, fazendo menção de que ele foi um homem chamado por Deus. E nós também, nós somos chamados pelo Senhor. Amém? Só que Paulo, ele fala aí, nós vamos ver um pouquinho sobre algumas propriedades, algumas características daqueles que são chamados pelo Senhor. Que muitas vezes a gente tem e a gente não percebe. Muitas vezes a gente não tem, a gente precisa e a gente não percebe que precisa. Né? Mas aí no versículo 1 e no versículo 2 tem duas características que nós mais conhecemos, que a igreja mais sabe, né? De cor.
Paulo fala aí que ele foi chamado pela vontade de Deus. Nenhum de nós aqui está aqui pela nossa própria vontade, não é, irmãos? Às vezes a gente vem na igreja, estou com vontade de pular na igreja, né? Mas Deus às vezes chama muita gente, e como tem chamado muita gente, hoje ainda, para executar uma tarefa específica na obra de Deus, para fazer algo que Deus comissionou. E muitas vezes a gente fica meio que dando uma de doido, né? Como diz a Cleisla, né? Deus está chamando e a gente está pagando de louco. Igual, né, que ela falou aqui. Deus está chamando, e eu vou usar um exemplo claro para vocês entenderem isso. Todo mundo aqui já passou por isso. A mãe, quando está lá na cozinha, preparando aquele almoço gostoso, né? Ela grita assim: ô Fernanda, vem! Vem almoçar, tá pronto. O que a gente fala? Tô indo. Mas a gente vai? A gente vai de imediato? Juliana, quando chama Davi, o almoço tá na mesa, vem! Você vai correndo, Davi? A gente sempre faz isso, né? A gente sempre faz isso. E a gente vive fazendo isso com Deus, né? Deus chama, a gente, peraí, tô indo, né? Igual a gente faz com a mãe. Deus prepara uma mesa gostosa para nós, Ele quer dar um de bom e de melhor para nós e está chamando. Fulano, vem! Tá pronto! E você está, peraí, só mais um pouquinho. Como o menino faz com a mãe? Peraí, mãe, já tô indo. Até o ponto da mãe chegar, vem aqui agora, senão eu vou ir buscar você, menino. Né? Aí a gente vai, corre, né? E vai para a mesa almoçar. Mas Deus, Ele não faz igual a mãe, né? Ele não vai lá e pega a gente. A não ser, né? Que tem umas situações que Ele faz isso também, né? Ele pega pela orelha assim, vai vir cá, já mandei, quer fazer algo com você e você está correndo. Põe alguns aí no estreito, aperta o cerco até a pessoa ceder e vir. Não é assim? Eu dei um exemplo claro para vocês entenderem como que a gente faz às vezes com Deus. Deus está chamando, e a gente fica, espera aí, Senhor, espera aí, só mais um pouquinho. Sabe por que a gente faz isso? Porque Paulo diz aí, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. E lá na segunda parte do versículo 2, ele diz assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E muitas vezes a gente corre de Deus, porque santo tem que ser o quê? Separado. Não é? Separado de quê? A gente tem que ser separado às vezes das pessoas, tem que ser separado às vezes de pensamentos, de ideias, de hábitos, de costumes, do qual a gente convive antes. Tudo aquilo que envolvia a nossa vida antes do Senhor nos chamar. Se nós somos chamados para ser santos, igual o Pai fala, né? Sede santos porque eu sou santo. A gente tem que ser separado disso tudo. E a gente às vezes não quer ser separado disso tudo. Então a gente fica igual aquela criança, peraí, tô indo. Né? E a gente atrasa muito aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, porque às vezes a gente se separa de algumas ideias, às vezes a gente se separa de alguns hábitos, de alguns costumes. Quem falava, né? A Maria não fala mais, né? Quem falava, que nem Deus Pai não fala mais, né? De alguns hábitos que a gente aprendeu no passado, que a gente sabe que são só palavras, que não tem muito sentido, né? A gente se separa disso. A gente se separa às vezes também de alguns hábitos. Quem bebia não bebe mais, em nome de Jesus, amém? Amém.
Quem fumava não fuma mais. Amém. Né? Porque a gente passa a entender que nós somos templo do Espírito Santo. Não é verdade? A gente às vezes a gente se separa de algumas pessoas. Às vezes a gente se separa de algumas pessoas. Né? Por que eu falo às vezes? Porque às vezes a gente ainda convive com algumas pessoas que a gente sabe que vai dar ruim se a gente continuar andando, mas a gente continua andando. Não é verdade? Mas Deus usa Paulo aqui para falar que o quê? Ele escreve essa carta, ele faz essa saudação àqueles que são santificados em Cristo Jesus. Chamados para ser santos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que é preciso essa separação. É preciso cortar esse cordão umbilical que está ligando às vezes a gente com pessoas que a gente não deve andar. Que está ligando a gente ainda em pensamentos, em ideias que a gente não deve ter. Aí eu vou falar aqui, abrir um parênteses aqui, que muita gente se espantou aí por causa de alguns cristãos que, né, estavam do outro lado nessa eleição aí, né? Por quê? Porque não separaram de ideias antigas. Porque não se separaram de pensamentos antigos, que já era para ter sido mudado. Mas hoje o Senhor está nos chamando novamente. Essa palavra hoje é para nós nos despertarmos. Porque agora não é tempo mais de ficar com o Senhor. Peraí, Senhor, só mais um pouquinho. Não é tempo mais. Amém, igreja? Amém. E Paulo continua falando aí sobre outras coisas. Lá no versículo 24, ele fala assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nós vamos ficar só aí no capítulo 1 e talvez no capítulo 2. Então, ainda no capítulo 1, versículo 24, Paulo diz assim: mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Versículo 26, ele fala assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Eu vou abrir outro parênteses aqui. Paulo, quando fala, considere a vocação de vocês, ele começou lá falando que ele foi chamado para ser o quê? Apóstolo. Eu fui chamado para ser levita. A minha vocação, até o momento, é ser ministra na casa do Senhor, dos louvores. Margarida foi chamada para ser diaconisa na casa do Senhor. Missionária Girlene foi chamada para ser missionária. Cada um segundo a sua vocação. E o versículo 26 diz: irmãos, considere a vocação de vocês. Além das vocações que eu falei aqui, cada um para exercer um ministério, você foi chamado, você foi convocado para ser santo. Essa é a primeira vocação que nós temos em Cristo Jesus. Ser santos. Ser santo. Ser separado. Tem que haver separação. Tem que haver separação. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Não adianta você querer, a partir de hoje, porque eu falo de hoje, porque se você até hoje não teve o entendimento disso, daqui para frente, Deus não vai mais falar com você como uma criança. Muitas vezes, pacientemente, quando a mãe, né, está chamando: Vitória, vem cá, o almoço está pronto. Peraí, mãe, já estou indo. Tem. Aí passa
1 minuto, 2, 3, 10 minutos. Deus está nos chamando, passa um dia, 2, um mês, 1 ano, 4, 5 anos e a gente está do mesmo jeito. Hoje, a partir de hoje, ninguém vai ser mais um desculpável diante do Senhor. Se Deus te chamou para fazer algo, você não pode mais falar que não entendeu o chamado do Senhor a partir de hoje. Amém? E eu vou te explicar por quê. Não foram chamados muitos sábios, continua o versículo 26. Segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as mais fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Glória a Deus. Então também não adianta você ficar pagando de que não tem força não, porque é na força de Deus. Ele está falando aí que não é na pouca força, não é? Na força de Deus. Não adianta você ficar se pagando aí também de que não tem nada. Porque ele está falando que ele escolheu foi aqueles que não tem nada. Não adianta você ficar falando aí que não sou sábio, porque ele escolheu foi as coisas que aquele que não tem sabedoria nenhuma. Glória a Deus. Não tem contradição na palavra dele. Ah, Senhor, eu não sou bem estudado, não estudei direito, não sei falar direito, não sei. Não adianta dar essa desculpa também não, que ele está falando aí que ele escolheu foi isso aí. Ele me escolheu, ele escolheu você, tendo conhecimento ou não, tendo sabedoria ou não, tendo ensino ou não, sendo forte ou não, ele escolheu você. Amém? Amém. Na Bíblia inteira a gente vê histórias de Deus chamando as pessoas. Qual foi o primeiro homem que Deus chamou? Vocês sabem? O primeiro homem que Deus chamou? Tem 4 versículos só na Bíblia que falam conta a história, a biografia de tudo. É. Não foi Abraão não, gente. O primeiro homem que Deus chamou foi Adão. Foi Adão. Depois que Adão pecou, Deus falou: Adão, Adão, onde você está? Né? No Mineirês. Onde você está, Adão? Deus estava chamando ele. Mesmo Adão tendo pecado, mesmo Adão tendo errado, Deus chamou Adão. Por que Deus chamou Adão? Porque Deus tinha providenciado a salvação. Mesmo Adão cometendo erro, Deus já tinha preparado o escape. Lembra que eu falei? A figura aqui da mãe, quando prepara aquela mesa gostosa e chama o filho. A criança, quando vem correndo, ela sabe que ela vai sentar na mesa para comer algo gostoso. Não é? Deus, da mesma forma, irmãos, quando Ele chama a gente, é para a gente desfrutar de algo melhor. É para a gente sair da situação que a gente está para algo melhor. Deus, quando chamou Adão, falou: Adão, Adão, onde você está? No primeiro momento, Adão ficou com medo, né? Depois ele falou: eis-me aqui, Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 3, depois quem quiser conferir. Né? Adão foi. Depois Deus chamou também Caim. Chamou Caim e perguntou: ô, Caim, cadê seu irmão? Para ensinar que Deus é justo. Deus já sabia que ele tinha matado Abel, não sabia? Mas da mesma forma que Deus sabia que Adão tinha pecado, Deus chamou Adão para providenciar para ele algo excelente. Deus chamou Caim também para talvez dar a ele a oportunidade de se arrepender.
Mas como muita gente faz, Deus está sempre chamando, sempre chamando. Em toda a Bíblia você vai ver Deus chamando pessoas. Só que uns respondem positivamente, e outros respondem negativamente. Caim foi um que respondeu negativamente o chamado de Deus. Vou dar um outro exemplo. Deus chamou Abraão. Vamos abrir lá em Hebreus 11, só para vocês entenderem algo sobre o chamado de Deus a Abraão. Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Partiu para um lugar que deveria receber como herança. Deus sempre nos chama para algo melhor. Abraão estava lá vivendo no meio da família dele, do pai dele, adorando um monte de ídolos. Ele mesmo fabricava ídolos. Se for pesquisar a história, ele fabricava ídolos. E Deus chamou ele e falou: Abraão, sai daí do meio dessa confusão toda aí, ó. Separou Abraão de tudo aquilo que impedia ele de ouvir a voz de Deus. Separou ele dos costumes, separou ele dos muitos ídolos que ele mesmo, pelas próprias mãos, construiu. Separou ele do meio da família dele, que cada um lá cultuava um Deus diferente. E falou com ele: sai daí, vai para uma terra que eu vou te mostrar, que você vai tomar ela como herança. Deus chamou Abraão para levar ele para um lugar maior. E Deus sempre continua chamando pessoas. Vamos ver uma outra figurinha aqui que vocês conhecem bastante. Samuel, quando estava lá na casa de Eli. Menino. Estava dormindo. Eli, velhinho, já foi deitar, foi dormir. Ele falou: todo mundo deitou, agora eu vou deitar também. Deitou Samuel. De repente, ele escutou alguém falando: Samuel, Samuel. Ele levantou correndo, foi lá no quarto de Eli. Eis-me aqui, Senhor. Tu me chamaste? Samuel, não. Mandou o menino deitar de novo. O menino foi deitar. Deitou ele de novo. Quem quiser anotar, está lá em 1 Samuel, capítulo 3. Né? Samuel, Samuel, chamou o Senhor de novo. Samuel levantou correndo de novo. Foi lá em Eli. Eis-me aqui, Senhor. Eli: não chamei você não. Vai deitar. Vai, menino, deitar de novo. Deitou Samuel de novo. Daqui a pouco, Samuel, Samuel. Samuel levanta de novo. Correu, foi lá em Eli. Senhor me chamou. Aí que caiu a ficha de Eli, né? Aí que Eli, coitado, Eli também já estava velho, né? Já estava avançado de idade. Mas ele percebeu. Aí ele fez o quê? Ele deu uma orientação a Samuel. Porque ele percebeu que Deus queria falar com Samuel. E ele falou o quê? Você vai fazer assim, ó. Quando você ouvir te chamar,
Você vai se levantar e vai falar: eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo te ouve. Não é? Deus chamou Samuel, e ele fez direitinho o que ele tinha falado com ele. Aí o resto da história vocês já sabem. Deus falou com ele, né? Falou que ia colocar ele como profeta e vai. Por que eu estou dando esse exemplo de Samuel? Porque Deus ele vai continuar nos chamando na nossa trajetória cristã toda. E às vezes os problemas da vida vai ofuscar a nossa audição, sabe? A gente sabe que quando a gente está no meio do furacão, no olho do furacão, a tendência é a gente não perceber direito as coisas que estão, né, acontecendo ao redor da gente, não é assim? E às vezes Deus vai usar alguém que está do seu lado para te direcionar, para te ensinar a ouvir a voz de Deus. Está entendendo? Às vezes a pessoa está nova, convertida, ainda não entendeu as coisas direito. Deus vai usar, às vezes, alguém que já é mais experiente, que já tem mais conhecimento, que já tem mais experiência cristã, mais intimidade com Deus, para poder orientar essa pessoa, para ela poder aprumar os ouvidos, para ouvir a voz de Deus. Porque na trajetória cristã a gente às vezes perde a sensibilidade à voz de Deus por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa das situações que às vezes se levanta dentro de casa. Às vezes a gente mesmo está passando por algum problema interior que precisa ser tratado e a gente não está conseguindo escutar a voz de Deus direito. Mas aí Deus vai e coloca um anjinho dele do nosso lado, né? Para poder falar assim: não, faz isso, jejua. Eu vou entrar no propósito com você, né, Nilce? Vou entrar no propósito com você, nós vamos orar, nós vamos jejuar, você vai fazer isso, isso e isso. E Deus vai falar com você, tem certeza? Deus vai falar com você. Então, irmão, a gente não pode desprezar também aqueles que já estão há algum tempo na caminhada, que foram levantados por Deus, foram chamados por Deus. Quantas cartas Paulo escreveu? O Novo Testamento, a maioria das cartas foram escritas, a maioria dos livros foram escritos por quem? Por Paulo. Porque ele já era um homem experiente. Ele era um homem que foi criado na palavra de Deus, era um homem sábio. E Deus usou as palavras dele para orientar várias igrejas, orientar várias pessoas. Timóteo foi discípulo de Paulo, andou lado a lado com ele. Paulo estava ali ensinando Timóteo como orientar a igreja, como falar. E Deus ele vai levantar pessoas às vezes, porque às vezes sua audição está meio... Os ruídos aí da vida aí fora aí, estão te pedindo de escutar a voz de Deus direito. Então às vezes Deus vai levantar pessoas, vai colocar pessoas do seu lado, para que você tenha sensibilidade e continue ouvindo o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus, para você não se perder, porque nós já vimos aqui que você foi chamado. Os ruídos da vida podem nos impedir de reconhecer a voz de Deus. Por isso a gente precisa de ajuda, né? Ou porque a gente é muito novo e está precisando, como Samuel, ou porque a gente já andou bastante, já sofreu bastante, e a fé está meio esmorecida. A gente está sem saber o que fazer, aonde ir. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para poder te ajudar a continuar ouvindo a voz de Deus. Mas você foi chamado desde o seu nascimento. Salmo 139, pastor, eu gosto de citar muito aqui, né? Deus fala que antes que se formasse no ventre materno, Ele já te conhecia. Por que Ele já te conhecia? Porque a palavra
ela é casada, né? Tem gente que usa versículos isolados para poder falar das coisas, mas a palavra de Deus ela se interliga um versículo com o outro, porque fala que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Se são herança do Senhor, antes de você existir na barriga da sua mãe, você já existia lá no céu. Você já existia lá no céu. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, você já existia lá. E Deus só deu como herança para sua mãe, para o seu pai. Deus me deu como herança para os meus pais. Eu não sei quem foi que pregou aqui, eu acho que foi a missionária Edna, que falou sobre a responsabilidade dos pais em criar os filhos, né? Muito bem falado. Você é responsável por seu filho. Você vai dar conta diante de Deus do seu filho, da criação que você deu. Sabe por quê? Porque ele foi um presente de Deus para você. Então você tem que ensinar ele que ele é chamado também. Que ele é chamado para ser santo, para ser separado. Separado das bagunças, né, Davi? Não pode, na escola, não pode fazer bagunça. Separado das brigas, na escola não pode brigar. Você tem que ser influenciador de boas coisas. Não um influenciador negativo. Né, Vitor? Não pode falar mentira. Não é? Tem que falar a verdade. Porque quem que é o pai da mentira? Já, exatamente. Então não pode falar mentira. Né? Não pode. Então os pais têm que ter responsabilidade sobre os filhos. De ensinar eles a ser separados das ideias, dos pensamentos que estão aí totalmente distorcidos da palavra de Deus. Você foi chamado, querido. Deus está te chamando e Ele continua te chamando. Ele continua te chamando hoje para exercer a obra que Ele tem na sua vida. Capítulo 2 aí de 1 Coríntios, o versículo 6 diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 6, versículo 7. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Qual que é essa sabedoria que Deus escondeu, ocultou, que nós já conhecemos, que nós temos gravado no nosso coração? Qual que é essa sabedoria? Do alto do céu. Qual que é esse mistério que fala aí? Fala aí que Deus nos deu sabedoria para transmitir o mistério. Né? A sabedoria de Deus em mistério. Versículo 7 fala aí. Sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Que sabedoria que é essa? Que sabedoria é essa? Você sabe que sabedoria é essa, doutora Fabiana? Que mistério é esse aí? Estava oculto lá? Sabe? Senhor Jesus. Para a nossa glória, não é? É o Senhor Jesus, a salvação que Ele, desde a eternidade lá, Ele já tinha guardado para vir sobre as nossas vidas. Em outro texto, Ele fala desse mistério aí também, nas cartas aí que Ele escreve às igrejas. Se você tem curiosidade, pesquisa aí depois das cartas de Paulo. Paulo fala constantemente sobre esse mistério, que é a salvação em Cristo Jesus.
Por isso que ele fala que é loucura. Quem está lá fora não consegue entender, não consegue compreender. Como é que um homem veio, morreu pelos pecados de todo mundo e todo mundo está perdoado por causa da morte dele. O mundo não consegue entender isso. Mas o Espírito Santo nos revelou esse mistério. Esse mistério salvífico em Cristo Jesus. Esse mistério que te chamou, né? Jesus, em algum momento da sua vida, ele estava lá na porta, ó, falando, né? Juliana, Jaqueline, Eunice, até o momento que você resolveu abrir a porta, ó, perceber e falar assim, olha, tem alguém me chamando. Né? A gente, não sei se você se lembra do primeiro dia, o dia que você aceitou Jesus. Quem se lembra aqui do dia que aceitou Jesus? Como que foi? Você lembra? Como que foi? O que aconteceu? Você sentiu aquele... Parecia que tinha coração acelerado, parecia que tinha alguma coisa assim. Cardíaca. Não tinha... Tinha alguma coisa diferente. Não é? Tem gente que fala assim, que escuta uma voz falando bem. Tem gente que diz que escuta um chamado. Tem gente que fala assim que tem algo aqui na frente que atrai a pessoa assim. Quando ela vê, ela já está aqui na frente. Né? Olha que o pastor fala assim, quem quer aceitar? A pessoa já está aqui de joelho aqui na frente, que nem terminou, né? Quando o pastor fala assim, você que quer, aceita. Aí a pessoa já está aqui na frente, já nem terminou de falar. Parece que é um imã que vem assim. É o chamado do Senhor. E algum dia da sua vida, esse chamado chegou. E você respondeu esse chamado. E eu vou ler de novo o versículo 1 aí, e 2, de 1 Coríntios capítulo 1, para a gente encerrar. Para você entender que você foi chamado, não pela sua vontade. Mas eu vou falar assim, Fernanda, chamada pela vontade de Deus. Aí você pode colocar o seu nome aí, como Paulo escreveu, né? Só que aí a complementação desse versículo aí, eu vou deixar para você responder a esse chamado. Porque eu já respondi, parte desse chamado eu já respondi. Eu não sei o que o Senhor quer de mim daqui para frente, mas eu estou seguindo esse chamado e as orientações que Ele tem dado para que Ele faça algo maior. Eu posso dizer, Fernanda, chamada pela vontade de Deus para ser ministra de louvor. Um momento. Não é? Não é, pastor? Videlino Rodrigues, chamado pela vontade de Deus para ser pastor. Cuidar de ovelhas. Para ser pastor de Cristo Jesus. E olha aí, que Paulo fala que tinha um irmão Sóstenes, né? Ninguém anda sozinho, queridos. Eu, Fernanda, chamado pela vontade de Deus para ser ministro de louvor, e a irmã Daniela, o irmão Éder, a irmã Maria, o irmão David, a irmã Vitória, a irmã Lúcia. Estou falando, o irmão Rafael, a irmã Nicole. Estamos aqui, exercendo o ministério através do louvor. Não é? Eu posso dizer que o irmão Carlinhos, chamado pela vontade de Deus para ser diácono, e o irmão Tadeu, a irmã Nilce, a irmã Margarida, a irmã Neudina, a irmã Cleonice,
estão aí cooperando com o Carlinho no diaconato. Por enquanto, né, Carlinho? Daqui a pouco o Carlinho vira presbítero, não sei. Tadeu vira pastor também, não sei. Né? Se continuar seguindo o chamado do Senhor, a tendência é que o Senhor leve sempre para lugares maiores. E você? Eu quero que você pense aí. E você? Magali, chamada pela vontade de Deus para ser o quê? Mateus, chamado pela vontade de Deus para ser o quê? Pastora Cleone Salles, chamado pela vontade de Deus para ser pastora. E a irmã Luciana. Não é? Eu estou dando exemplos aqui para você entender, irmãos. Que Deus nos chama. Primeiro para ser separados. Mas depois de separado para exercer algo pela vontade dele. Você não foi chamado para ser limpador de banco. Você não foi chamado para ser só ovelha, não. E se foi chamado para ser ovelha, olha o perigo de ser só ovelha. Ovelha gera o quê? Ovelhas. Você está gerando ovelhas? Eu vou apertar mais o botão aí. Está gerando ovelhas? Porque tem gente que acha assim, eu fui chamado só para ser ovelha. Mas e aí? Você está gerando outra ovelha? Não pode ficar parado. O chamado de Deus, ele implica em nós algo. O chamado de Deus implica em você algo. Não adianta você querer correr. Não adianta. Você foi chamado primeiro para se separar. Então, se você não está se separando, é hora de você se separar. Porque daqui para frente não tem mais desculpa. É hora de separar. É hora de separar das companhias que não devem, como eu falei aqui, de separar dos pensamentos, das ideias, das coisas, dos hábitos, daquilo que você fazia, que não é para fazer mais. Não é para fazer mais. Não é para fazer mais porque a gente não está no tempo de fazer mais. A gente não está no tempo mais de Deus ficar chamando e você ficar igual criança. Espera aí, só mais um pouquinho. Eu não vou nem entrar em Apocalipse. Se eu começar a ler lá em Apocalipse dos ais, daqueles que falam assim, espera aí só mais um pouquinho. Os ais que vêm por aí, algumas coisas a gente já está vivendo. Não fica desapercebido, querido. Você foi chamado. O primeiro ponto desse chamado é ser separado. Se você quer exercer a obra de Deus com excelência, seja separado. Seja santo. Porque santo é aquele que te chamou. Não é? A palavra fala, sede santos, porque eu sou santo. É o próprio Senhor que diz. Então, seja separado. Sabe por que Deus fala que Ele é santo? A gente sabe que a palavra santo é o quê? Separar. Deus é separar. Você não vê Deus em altar nenhum aí com nenhuma outra companhia. Você não vê Deus em altar aí com um santo Nicolau ou Nicodemos ou qualquer outro. Você vê? Você já viu Deus num altar aí com outro de companhia? Já viu? Porque Ele é separado, Ele é único. Por isso que Ele chama você também para ser único. Separado. Eu sei que dói, irmãos. Abrir mão de muitas coisas, de amizades, de coisas que a gente gostava de fazer. Mas você quer sentar na mesa e comer aquilo que de bom Deus tem para você? Olha Abraão. Abraão lá saiu do meio lá de tudo para receber uma herança maior. Samuel
saiu do serviço de Eli para ser o maior profeta, né? Que teve antes dos reis em Israel. E se eu for continuar citando aqui, o Paulo, vou pegar o exemplo do Paulo, que é o nosso escritor da carta aí. Paulo. Jesus, quando chamou Paulo, fez primeiro ele cair do cavalo, né? Saulo. Porque aquele que está lá em cima, Deus fala que ele não usa. A gente leu ali, não é? Não é as coisas fracas, não é as sábias, mas é aquelas que não são, que ele usa. Então a primeira coisa que ele fez foi, jogar ele lá no chão. Para ele entender que ele não é nada. Deixou ele cego na casa de Ananias. Na casa do Simão lá. Mandou Ananias lá para poder curar ele. Simão Curtidor. Das mãos de quem ele jamais imaginava veio a cura. Não é? E Paulo teve que deixar tudo aquilo que ele fazia. O que ele fazia antes? Não é? Quando Jesus encontrou ele, quando Jesus chamou ele, quando Deus chamou ele, né? Saulo, ele estava indo com a carta para poder perseguir os cristãos, não é? Ele não só perseguia, não, ele assistia quem eles pegavam lá e dava livre liberdade para eles poderem apedrejar, igual ele fez com Estevão. A Bíblia fala que Estevão foi apedrejado aos pés dele, em Atos dos Apóstolos. Então Jesus chamou Paulo, está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 9, depois quem quiser conferir. Saulo, porque me persegues. E Saulo teve que se separar de tudo que ele fazia antes. Tudo. Quem perseguia, não persegue mais. Está vendo como que foi uma mudança de rumo totalmente radical? Tem gente que implica, né? Às vezes com os pastores, com as pastorinhas aí que são bem radical. Mas Deus, Ele não exige menos do que isso de nós, não. Porque o curso desse mundo não é o que agrada a Deus. Por isso que a mudança às vezes tem que ser radical mesmo. Como foi com Paulo. E às vezes a gente lê as coisas e não entende, né? A profundidade que é. Agora imagine você, ele que era o cara lá na alta, tinha carta dos maiorais lá para poder perseguir a igreja, de uma hora para outra ele abandona tudo, larga tudo, some do mapa, sai do meio daquele povo lá, e de perseguidor virou a ser perseguido. A vingança é do Senhor. Né? Mas Jesus falou lá, quando falou com Ananias para ir lá curar Saulo, que era necessário que ele entendesse o quanto que ele ia padecer por causa do Evangelho, não é? Mas que ele ia fazer dele um vaso de honra. Você quer ser vaso de honra? Seja separado. Deus te chamou. A primeira providência aí é se separar. Você não separou de tudo ainda? Hoje é dia de você se separar de tudo aquilo que está te prendendo ainda, de tudo que está impedindo. Porque eu tenho certeza que cada um de você aqui tem promessa de Deus para a sua vida. Cada um de você, cada um de nós tem promessas de Deus. Assim como ele falou com Abraão, sai da sua terra e vai para onde eu te mandar, que eu tenho ali herança para você. Eu tenho certeza que Deus já falou com cada um de vocês aqui.
que Ele tem algo especial, individual e particular para cada um. Só que você só vai receber quando você responder o chamado do Senhor. E não é de qualquer jeito, irmãos. Quando você coloca na posição de se separar, eu ia trazer uma ilustração aqui de algo, mas eu vou tentar falar para você pegar. Imagine esse copo aqui, limpinho. Imagine que esse copo aqui é um copo de vidro, limpo, 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 limpo. Só que aqui tem uma poça de lama. Se eu pegar esse copo e jogar nessa poça de lama, caiu lama aqui dentro, lameaçou o copo todo. Na hora que eu tiro ele, dá para eu usar ele? Não dá. O que eu vou precisar fazer? Lavar. Não vou precisar lavar? Só que eu posso pegar e lavar esse copo só por fora, né? Lava ele só por fora assim, ele vai ficar limpinho por fora. Bacana. Eu vou poder usar ele? Ele continua sujo, não é? Mas imagine você que esse copo, seja eu e você, Deus pegou a gente lá do lamaçal do pecado, tá tudo sujinho, sujinho, sujinho. Deus nos colocou na posição que Ele quer. E Deus está derramando a água, que é o Espírito Santo, para nos limpar, para nos purificar. Certo? Só que aí você pega e faz assim. O Espírito Santo está limpo, está limpando. Limpou tudo por fora. Não é? Está limpinho por fora, não está? A água está caindo. O copo está todo limpo por fora. Você já mudou suas vestes. Você já está andando já tipo crente, né? Que acontece muitas vezes. Parou de fumar, parou de beber, está bonitinho. O exterior está maravilha, não é? Só que Deus continua falando assim, está chamando. Fulano, e você está lá pagando de louca. Estou ouvindo a voz, mas estou deixando a água do Espírito continuar limpando, só por fora. Aí Deus vai e usa alguém para falar assim: Deus quer trabalhar na sua vida. Ele quer tirar do seu interior ainda, quer curar sua alma, quer trabalhar no seu interior. Aí você sente o toque do Senhor, você vai, né? Aleluia. Aí vem a água de Deus, o Espírito Santo começa a derramar. Só que você já viu que quando um copo está todo sujo de barro aqui dentro, a água cai lá, aí mistura, fica aquela água meio turva. De imediato, a sujeira não sai, não é? Só que à medida que a água vai caindo, aquela água suja vai sendo expulsa para fora. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que Ele vai fazer na sua vida. Mas você tem que estar disposto, querido. Tem que estar disposto a responder esse chamado do Senhor. Nós não somos perfeitos. A gente vem para o Senhor realmente do jeito que a gente está, às vezes avacalhado. A gente consegue, né, dar uma garibada no exterior, porque a limpeza exterior a gente mesmo faz. Entendeu? É muito sem esforço. Não é? Basta a sua disposição, basta você atender o chamado do Senhor, o primeiro chamado do Senhor. De imediato a limpeza exterior acontece, mas a interior, muitas vezes a gente fica, Deus está chamando, a gente está, peraí, Senhor, já estou indo, e Deus está usando, usa um vaso aqui, usa outro vaso ali, usa outro, até que te pega de um jeito que aí você vai, deixa o Espírito Santo começar a trabalhar de dentro para fora.
E não é de imediato. Só que quanto mais você responder ao chamado do Senhor, mais o Espírito Santo vai derramando a sua água, mais a sujeira que está dentro vai saindo para fora, e mais você vai ficando limpo, e mais você vai ficando limpo, até você ficar limpo totalmente. É isso que Deus quer da nossa vida. Amém? Se você está com dificuldade, procura ajuda. Os homens têm dificuldade demais de falar, de conversar. Procura um pastor, irmãos. Vocês estão aí para reunir no grupo de homens aqui, não é só para vir no culto uma vez por mês só e pronto, acabou, não. Vocês têm que se movimentar aí, ó, tem que pôr fogo nesse negócio aí, deixar o Espírito Santo trabalhar no coração de vocês, começar a trocar ideias, começar a conversar sobre como vocês podem se tornar mais ativos na obra, mais ativos para a obra do Senhor. E as mulheres da mesma forma, mulher já fala demais, né? Nós já somos o contrário, né? Às vezes a mulher tem que ficar um pouquinho, ó, fechar um pouquinho a boca e aceitar a orientação. Homem aceita com mais facilidade a orientação, né? Quando o pastor falava para Daniel, não fica? Tá bom, pastor, eu vou fazer. Não fala igual a gente faz com Deus, não, irmãos. Não atrasa o processo de Deus na sua vida, não. Não atrasa a obra que Deus tem para fazer na sua vida, não. Ele vai usar, às vezes, pessoas que estão perto. Você não está aguentando, vai usar alguém para poder te orientar, te ajudar, falar com você, te mostrar, ó, vai por esse caminho aqui. E à medida que você vai respondendo ao chamado do Senhor, a constância, a persistência, porque fala que a perseverança, não é? A paciência, esqueci qual que é o versículo que fala. Romanos 5, né? A experiência vira, né? A perseverança que vira a experiência. Leia para nós, pastor. Vou terminar com esse versículo para acabar, agora mesmo, fechar. Romanos 5. Eu acho que é Romanos 5 mesmo. Vou ver aqui. Romanos 5:3. Vamos terminar com esse versículo então. Não é instantâneo, querido. Mas responda ao primeiro chamado do Senhor. Se separe. Se separe. Romanos 5, versículo 3. 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz? E a experiência produz? E a esperança não nos deixa confusos ou decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi. Completou o que eu falei aqui. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Vamos colocar de pé então, vamos orar? Você já respondeu o primeiro chamado do Senhor. Mas cumpra ele na íntegra. Cumpra esse primeiro chamado aí, se separe mesmo. Tira tudo aquilo que está atrapalhando, afasta tudo aquilo que está impedindo você de escutar a voz do Senhor. Afasta tudo isso. Porque à medida que o Senhor for trabalhando no seu coração, que você for responder nesse chamado, Ele vai te direcionar a coisas, a lugares maiores. Creia nisso. Não é a Fernanda que está falando, é a palavra de Deus que diz isso. Não sou eu, é a palavra de Deus. Ele sempre tem o melhor para nós. Não é? A palavra do Senhor diz que nós não conseguimos imaginar os planos, os pensamentos que Ele tem para nós, pensamentos de paz e não de mal. Não é de dano. Não é? Não é de perda.
Às vezes durante esse processo aí você vai perder alguma coisa, vai, mas depois Deus vai dar tudo novo. Abraão teve que perder o quê? A segurança da família dele, para ir para uma terra alheia, para depois ele ser o quê? Dono de grandes terras, de um povo chamado pelo seu nome. Tenha isso em mente. Deixe o Espírito Santo derramar essa água no seu coração. Deixe ele fazer algo em você. Amém?